Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo, para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu, não tendo usado de nenhum desses direitos, não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse orgulho. Contudo, quando eu prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão embaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para com os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então deixa eu ressaltar algumas palavras aqui, que pelo menos a mim me parecem que saltam nesse texto e que vão dando o tom da fala de Paulo, né? Se a gente lê em forma rasante, eu acho, mas uma leitura prévia, parece que ele está falando de duas coisas. A primeira coisa, parece que ele está justificando um salário, né? Está jogando com as palavras e fala, pô, eu mereço uma grana, porque eu estou trabalhando pra caramba. Ou então que alguém pagou e reclamou. Ou que alguém reclamou e ele está se justificando e tal. E no segundo momento, parece que ele fala, bom, mas eu
eu prego o Evangelho, eu tenho feito o máximo, o meu esforço tem sido o máximo, e eu me aplico a todo tipo de pessoa, e para quem é judeu eu uso de um jeito, tem várias estratégias que eu vou usando, né, meio marqueteiro, né? Eu coloco aí como chama? Uma caixa bonita para o meu produto, né? Isso é uma leitura que a gente pode fazer. Ele, num dado momento, falando de grana, num segundo momento, mostrando a estratégia dele, como ele está jogando. Mas eu gostaria, que é válido, né? Não é nenhuma crítica, é uma forma da gente enxergar isso. Mas eu queria aqui começar com as próprias palavras dele. Ele fala assim: não sou eu porventura livre, né? Essa palavra livre ou liberdade aparece no início do texto dele. Ele aqui no capítulo 9, quando ele começa esse assunto, a primeira pergunta que ele faz é: eu não sou livre? Né? Então, a gente precisa primeiro perguntar, ele está falando de liberdade do quê? Por que ele está chamando a liberdade para tratar desse assunto, tanto do dinheiro quanto da estratégia dele? Né? Se é que essa forma de dividir o texto é coerente. Então ele se coloca: não sou eu livre, não sou eu apóstolo, ou não fui eu enviado, né? Porque a gente já entendeu que a palavra apóstolo significa enviado, aquele que é o enviado. Não sou eu, por acaso, enviado? Se eu não sou enviado para outros, pelo menos para vocês eu fui enviado. Isso fica muito claro, porque obviamente ele está falando com os coríntios e não está falando com os russos, com os ingleses, com os africanos. Ele está falando com o povo. Ele fala: para vocês eu fui, eu já visitei vocês, a gente se conhece. Então, de alguma forma, mas por que ele se coloca livre, né? E livre do quê? É uma pergunta que, se a gente está olhando para o texto, e a gente tem que chamar atenção nisso, né? E por que ele chama a atenção da sua liberdade, coloca dentro da liberdade um determinado direito à remuneração? Se é que ele está falando de grana, né? Se é que ele está falando que ele tem direito à remuneração, né? E depois dele falar que ele é livre e que ele foi enviado, que ele é um apóstolo, ele diz o seguinte: eu vi Jesus. Que é uma coisa que também a gente precisa atentar para essa questão, né? Paulo, pois é. Quando ele leu isso, eu pensei, eu falei assim, mas ele... ele viu em visão, né? Ainda não chegou lá, né? Não, mas na conversão dele, né? Não, ele ouviu, né? É essa questão da visibilidade de Jesus que Paulo coloca aqui, que está chamando a atenção para alguma coisa que talvez tenha muito a ver com a visibilidade que a gente tem do próprio Jesus, né? Só te interromper daqui um pouquinho. Esse não sou eu, porventura livre, não tem a ver com 13 aqui? 13. Não, 8:13, né? No versículo anterior. Ficava você saindo Verdade, não, eu não sei que horas, não me agrada mais. Isso. Não tem Está essa dentro desse ligação? esquema do capítulo, óbvio, perfeitamente. Ele está dentro do esquema de que ele está falando até então, e o versículo capítulo 8, quando ele fala da comida e da não comida, tem muito a ver com essa questão da liberdade. Mas liberdade em relação ao que, efetivamente, né? Quer dizer, eu não estou nem trazendo, mas eu estou só tentando mostrar assim, como o texto nos chama a atenção e a gente tem que ir construindo e buscando no texto bíblico algumas posições para a gente, né? Primeiro eu não sou livre, e aí isso de alguma forma teria que ressoar na nossa cabeça, né? Paulo se colocando como livres e nós, como que a gente se coloca como livres? Paulo se colocando como apóstolo, e como que esse apostolado ou esse envio pode permear as nossas próprias vidas. E depois ele fala: eu não vi Jesus. Tomando como referência o que a própria Mônica falou, puxa, Paulo não era um dos 12 originais. Ele se converteu depois da morte e ressurreição de Cristo. Portanto, ele, em tese, nunca tinha visto Jesus.
pode ser que ele tenha cruzado no meio do caminho, que eles foram contemporâneos. Mas em tese eles não se cruzaram. Que tipo de visão que Paulo está chamando e que pode ser uma visão que eu ou qualquer um de nós possa ter de Cristo, né? Ele não vai responder aqui no texto, mas eu acho que tem que fazer como dizia um amigo meu, fazer um pouco de barulho na nossa cabeça isso, né? Será que eu posso ter alguma visão de Cristo? E aonde que eu posso ter essa visão de Cristo? Né? Nós, a visão que ele chama, eu, por exemplo, diria nesse momento, é a visão da fé, né? É a visão de Cristo que eu só posso obter por fé, e não mais uma visão física de Jesus, mas uma visão de fé em Cristo, né? E aí, isso, se eu pensar dessa forma, poxa, Paulo está chamando uma visão de fé, será que a liberdade também não é uma liberdade de fé? E será que o apostolado também não é um envio de fé? Não estaria no mesmo registro, no mesmo movimento? Então a gente teria que buscar essa possibilidade. E ele começa a entrar na questão da remuneração. Eu não tenho direito de comer, eu não tenho direito de beber, eu não tenho direito de estar acompanhado de uma esposa, somente eu e Barnabé não temos esse direito. E ele vai jogando com essas coisas dentro dessa questão. Eu não tenho essa liberdade, eu não fui enviado para vocês, eu não vi Jesus, eu não vi Cristo. Puxa, baseado nisso, eu também não teria direito, uma vez que eu estou trabalhando para vocês, eu não teria direito a que vocês me remunerassem por esse trabalho. Veja, ele não está, no momento algum até aqui, invocando nenhum direito maior. Ele simplesmente está tentando relacionar as pessoas e falar, olha, eu acho que mereceria. Só que aí ele entra aqui, que é onde eu queria destacar. Porventura não está escrito na lei de Moisés, não atarás a boca do boi que debulha? Acaso é o boi depois que Deus se preocupa? Então ele entra e chama a lei pela primeira vez. Praticamente a primeira vez no texto, que ele chama a lei e fala, olha, a lei, se eu quiser interpretar a lei me dá o direito de buscar de vocês uma remuneração. Porque a lei diz que aquele que trabalha no campo participe do trabalho no campo. Aquele que plantar e colher, ele coma do campo. O boi, quando está debulhando, você não deve atar a boca dele, porque enquanto ele trabalha, ele tem que estar comendo, para que ele tenha força. Ora, se Deus tratou assim o animal do campo e mesmo o trabalhador do campo, será que eu, que estou trabalhando a favor de vocês, baseado nessa mesma lei, não teria o direito de receber uma recompensa ou uma remuneração? E aí que está a grande jogada de Paulo. Porque ele, embora tenha falado da lei com um direito que essa lei lhe daria, mas como anteriormente ele falou, eu sou livre, e a liberdade de Paulo é a liberdade da lei. Ele falou, eu sou livre da lei. Nós já estamos estudando isso, né? Todas as coisas me são listas, ele falou antes. Eu posso todas as coisas, por quê? Porque não existe lei. Agora ele fala, eu sou livre, não sou livre da lei? É livre. Aí ele fala, mas olha, se eu quisesse em algum momento da minha vida ter falado para vocês que a lei me dá o direito de receber o dinheiro, eu teria falado para vocês têm que me pagar um salário, porque a lei obriga. Mas aí ele dá a grande invertida e fala, mas eu não trabalho por lei. A motivação da minha vida diante de vocês e a minha motivação na vida diante de Deus não é movido por uma obrigação da relação. A minha relação com o Evangelho é uma relação graciosa e de amor. Aí ele fala, olha, eu prefiro morrer do que perder esse orgulho, essa glória, esse bem-estar de não viver segundo a lei. E me oferecer. Esse é o orgulho. Esse é o orgulho de estar livre da lei
e a partir da liberdade da lei, oferecer-se em amor ao próximo. E oferecer o Evangelho não porque alguém diz, olha, você é obrigado a falar, agora o outro é obrigado a te pagar. Aí sim cria um regime legal. Como eu sou obrigado a falar e o outro é obrigado a pagar, nós dois estamos debaixo da lei e eu posso falar, olha, você tem que me pagar o salário, porque eu estou cumprindo a minha obrigação. Mas Paulo está falando, eu não tenho obrigação. Esse tipo de obrigação legal. Porque a obrigação que eu tenho é uma obrigação num outro registro, num outro patamar. Eu faço por amor e por graça. Portanto, por amor e por graça, vocês também não precisam me pagar nada. Porque a nossa relação mudou de lugar. Então, eu estou tentando ressaltar isso, porque é um grande puxão de orelha na nossa existência, muitas vezes do Evangelho, que hoje está cada vez mais profissionalizado, né? E Paulo está falando, isso aqui não é minha profissão. Eu não faço o Evangelho como um ganha-pão. Apesar de que era, né? Era a única... Era o trabalho... A partir do momento, né? Mas isso não... Não tinha tenda. Mas depois de um tempo ele deixou de fazer tenda. Mas a questão que ele está pondo aqui é o seguinte, na verdade ele está quase constrangendo as pessoas. Porque se eu faço algo por amor a você, agora eu espero que você também me faça algo por amor. As relações têm que mudar da obrigação para o amor. Não você tem que falar, pô, o cara realmente está desempenhando um trabalho que se ele não for sustentado por aquele trabalho, eu reconheço no trabalho dele algo valoroso para a minha vida. Então, como ele também reconhece a minha vida como algo valoroso. Então nós temos que ter um acerto nisso daí. Ele não é bobo. Mas a questão é que ele está saindo, tirando da lei, porque ele não pode usar a lei como uma obrigação. Ou uma faca no pescoço dos caras lá. Dele e dos caras. Porque aí ele é obrigado a cumprir, vamos dizer, a ficar falando, né? A pregar o Evangelho. Ele se torna uma obrigação legal, como se ele fosse um juiz, ou como se ele fosse um sacerdote, que ele recebe o salário para pregar. E o outro tem a obrigação legal de remunerar esse cara. Não, ele fala, vocês não têm obrigação e eu não tenho obrigação. Mas, uma vez que nós estamos livres da obrigação, façamos não mais por obrigação, façamos por amor. Façamos porque a gente se constrange. As relações se tornam de constrangimento em amor. Porque você se dedica a mim e eu me dedico a você. Então esse é o grande pulo do gato que eu acho que Paulo dá aqui, que as pessoas não estão entendendo, né? Então você até falou assim, não, a gente podia falar de dízimo. É um belo de um gancho realmente para a gente aqui falar o seguinte, onde que encaixa o dízimo aqui? Não encaixa em lugar absoluto nenhum. Não existe dízimo aqui. Por uma série de razões não tem dízimo. Por quê? Porque não é obrigação de lei. Paulo começa a falar, eu não sou livre. Livre do quê? Da lei. E o que a lei diz? Dá o dízimo. Ele fala, eu estou livre disso. Vocês também. Mas agora eu não estou livre de não pregar o Evangelho. Por que eu não estou livre de não pregar o Evangelho? Porque eu amo o que eu faço. Está dentro de mim. Ai de mim. Aí ele fala, ai de mim se não pregar o Evangelho. Por que ai de mim? Não é porque ele está com uma faca no pescoço e Deus obrigando as pessoas, falando, olha, eu te pago o salário para você pregar o Evangelho todo domingo à noite. Ele fala, não é isso. Ai de mim, porque isso é a minha própria existência. E como existência, como fato existencial, se eu não falar isso, eu prefiro morrer. Eu prefiro não ter vida do que não ter a glória de poder falar livremente do Evangelho para vocês. E não aguardo que vocês reconheçam isso e sustentem essa obra que eu estou tendo. Né? Então essa é a relação que Paulo está estabelecendo com eles. Uma relação de liberdade mútua, que é uma relação que a igreja precisa entender. Que nós temos liberdade. O cara que está falando tem que ter liberdade de falar, ou não. E quem está ouvindo tem que ter a liberdade de querer sustentar a obra daquele que está falando.
reconhecer nele um enviado de Deus, um apóstolo de Deus, não um apóstolo, a figura mística, mas o apóstolo aquele que foi enviado por Deus para nos trazer a boa nova do Evangelho e nos ensinar essas coisas. Agora sim, nós temos uma cumplicidade mútua, uma relação mútua. Você faz por amor e eu faço por amor, e não mais por lei e obrigação. Nós tiramos completamente. Então não é pesado o trabalho daquele que prega, e não é pesado o trabalho daquele que sustenta o pregador. Se é que precisa sustentar o pregador, também não estou dizendo que precisa, nem Paulo, mas há uma conivência nessa relação. Aí dentro dessa conivência de amor é que Paulo então começa a dizer como é que ele se envolve no ministério. Aí vem a segunda parte, não mais como uma estratégia, mas uma explicação do aprofundamento que ele tem nesse falar do ministério, nesse falar das boas novas. Mas você falou agora que Paulo estava pregando e que não era, ele não estava falando no sustento, que devia ser sustentado. Eu não entendo como. Ele falando, olha, no final está se dando, você sustenta em si, porque... Não, sim, eu também acho que ele está falando isso. Olha, eu estou dando o melhor que eu tenho, e o mínimo que eu espero é que vocês reconheçam isso e façam isso. Mas eu não estou jogando isso numa relação de obrigatoriedade. Eu não estou dizendo para vocês, por eu pregar para vocês, e a lei me dá esse direito, vocês agora têm o dever de me sustentar. Não, eu prego por amor. E mesmo que eu não tiver um centavo no bolso, eu vou continuar pregando. Porque não é o dinheiro de vocês que me faz pregar. É o amor que eu tenho dentro de mim por aquilo que eu... Agora eu usa a lei como uma forma de fazer não ninguém usa pagar para isso. ele. Porque ele fala aqui, que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. Isso. Então ele está falando, a minha posição é gratuita. Eu não estou cobrando para pregar. E nem usando a lei para fazer nem vocês usando a lei para pagar. isso. Mas, por outro lado, eu entendo que se vocês também raciocinarem como eu estou raciocinando, vocês vão perceber que o papel de vocês em alguns momentos é saber que eu estou passando fome, estou passando necessidade e tudo mais, e vir suprir. Mas não por obrigação legal, porque nós somos livres. Então, aí que eu acho que encaixaria, não pela lei que você tem que dar o dízimo e tal, mas por entender que ele vive daquilo, quer dizer, que o trabalho dele é aquele, e se as pessoas não derem por gratuidade, ele passa fome, né? E para de falar por razões óbvias, né? Porque morre mesmo. Então ele muda a forma de relacionamento, uma relação que é de obrigação das partes para uma relação de conivência das partes. Eu prego por amor, você me ajuda por amor, e vamos andando junto. E eu não vou precisar de muito, porque eu também não quero ser pesado, e você também não vai sofrer aquilo que me ajuda. E aí tem uma relação de harmonia muito mais simples, né? Onde as partes se completam realmente. E não eu ter que ficar invocando. Olha, o Velho Testamento diz, traga os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisso. Aí todo mundo leva o dinheiro, porque Deus mandou. Não, Paulo fala, esquece o Velho Testamento. Nós somos livres. Vamos esquecer o Velho Testamento quanto à grana. Somos livres, você não precisa trazer nada. Entendemos? Agora entenda também que eu faço isso por amor. E é de graça. Agora, se você quiser me ajudar no sustento, legal, será super bem. É uma posição. Outra, tá. Então eu creio que ele faz essa. Aí ele entra na segunda parte, que ele mostra o empenho dele. Né? Então ele fala, eu fiz-me grego para com os gregos, eu fiz-me judeu para com o judeu, eu fiz-me debaixo da lei para aqueles que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei. Ele usa o como para dizer, eu não estou debaixo da lei. E livre da lei, embora esteja debaixo do mandamento de Cristo, ou da lei de Cristo. Essa lei de Cristo, né, eu estava lendo um livro esses dias sobre a amizade, o cara falando, na Bíblia não tem nenhum texto sobre amizade, né?
Jesus fala, eu não vos chamo de servo, mas de amigos. Mas aí logo em seguida Jesus fala o seguinte, vocês são meus amigos se fizerem aquilo que eu vos mando. Cara, mas que amizade desgraçada é essa, né? Você pede a amizade do outro, você só é meu amigo se você obedecer tudo que eu falar. Então, é um jogo de palavras. Na verdade, Jesus só deixou um mandamento, né? Ele falou assim, meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Esse é o único mandamento de Jesus. Então, quando ele diz, você é meu amigo quando você fizer o que eu vos mando, ele está dizendo, você é meu amigo quando nós nos amarmos. Então, Paulo está falando assim, eu sou livre de todas as leis, menos a de Cristo. Qual é a lei de Cristo? É amar ao próximo. Então, está dentro de todo o trabalho dele. Ele está falando, eu não preciso da lei de Moisés, porque eu faço por amor ao Evangelho. Agora eu espero que vocês, por mesmo amor ao Evangelho, em alguns momentos me ajudem. Né? E aí ele fala, eu agora prego o Evangelho para quem está livre da lei. Mas eu estou debaixo da lei de Cristo. Por quê? Porque eu faço por amor. Então ele está dentro do mesmo jogo mesma estrutura para sempre falar a mesma coisa. Né? Eu estou vivendo diante de vocês por amor. Eu estou me entregando a vocês por amor. Eu estou sofrendo os açoites, as perseguições. Eu estou deixando a minha pátria e o meu lugar de segurança por amor a vocês. Essa é a grande estratégia de Paulo. Né? Fiz-me grego para com os gregos porque eu amo o grego. Eu fiz-me judeu para com o judeu porque eu amo o judeu. Eu fiz-me sem lei para aqueles que não têm, porque eu amo todas essas pessoas. Então, a motivação do Evangelho que Paulo está trazendo aqui é a motivação do amor. E não a motivação da obediência. Esse é a grande jogada que eu acho que a gente precisava entender quando o Novo Testamento vai sendo construído por essas pessoas, mas a construção do Novo Testamento não é uma construção de um texto. Né? O texto só é um registro. A construção do Novo Testamento é o retrato de vidas que estão se dando por amor. E eles estão abdicando da obediência. Por quê? Porque obediência significa uma lei. Eu obedeço a lei. Mas Paulo diz, eu sou livre. Portanto, agora eu já não obedeço a lei. Mas eu cumpro algo por amor. E aí Paulo começa a terminar aqui dizendo, olha, vocês têm que ser como atletas. Os atletas, eles correm, mas só um ganha a corrida. Eu me esforço o máximo. Um tempo eu fiquei pensando sobre essa parada de Paulo. Né? Se a gente pensar no atleta, no cara que está, ou o corredor, ou o cara olímpico, quem quer que seja, não é o cara que cumpre as regras do jogo que ganha uma Olimpíada. Você cumprir as regras do jogo só diz que você não é desqualificado da Olimpíada. Você está na tua corrida. Você correr o circuito não vai chegar em primeiro lugar. Mas se você passar por um lugar que não deve, você é desqualificado. Mas se você correr ali, o que faz o cara ser campeão não é a obediência. É o transcender a obediência. É ser melhor. É correr mais rápido. É se empenhar mais. É se qualificar com mais competência. É a excelência no esporte que leva o campeão. E não a obediência. Então Paulo está falando, olha, o cara que ganha uma corrida não é o obediente da lei, porque ele está livre. Porque um verdadeiro campeão, ele não luta judô pensando nas regras do judô. Porque aquilo já está incorporado na vida dele. Porque ele está no outro registro. Ele está no registro da excelência, da busca do melhor. E é isso que Paulo está falando. Eu faço com que eu escravizo o meu corpo para que eu alcance a excelência em Cristo. Ele dá um salto de qualidade profundo. E ele joga com duas palavras. Ele começa, eu não sou livre. E no fim, no último versículo, eu transformo o meu corpo em escravo para alcançar
alcançar alguma coisa em Cristo. Ele joga com isso. Por quê? Porque ele já não funciona mais no registro da obediência, mas da excelência. E é isso que Paulo, eu creio que está nos chamando a entender a nossa vida diante de Deus. Não é mais o medo do pecado, o medo do erro. Agora eu sou livre, todas as coisas não são lícitas. Isso daí nos dá liberdade de falar, eu não estou mais operando na lei, mas eu estou operando em que registro? Da excelência. Porque agora eu quero oferecer mais ao próximo, quero oferecer mais a Deus. Qualidade de vida, de relacionamento, de integração, de doação e de amor. E não mais fazer por obrigação. Eu tenho, por obrigação tenho que ser simpático com o Klaus. Aí é farisaísmo, é fachada, é hipocrisia. Mas quando, por excelência, o amor de Cristo está em mim, eu busco a simpatia, não mais para ser visto, mas simplesmente porque é a essência da minha existência. Porque eu simplesmente amo as pessoas. Percebe o que está em jogo aqui? Não é salário que ele está reclamando. Mas todo mundo tem essa essência? Eu creio que esse vamos dizer, é o alvo do cristianismo. Não é que todo mundo tem essa essência. Mas é o verdadeiro alvo do cristianismo. Não é o alvo do rito, do aparecer, mas é fazer por amor aquela coisa. Se você está pilotando o seu carro, que é um esporte, faça por amor. Lá no esporte, não estou falando fazer por amor a Vila Criar. Fazer por amor aquilo que você faz, para que aquele amor que você revela ali seja a própria essência de Deus na tua vida. Sem mistério, sem mistificação. É onde você está, na door to door. Faça por amor, para que ali você seja visto e que você se perceba fazendo algo que tem um significado. E a partir disso você possa ser uma boa nova ao próximo. Não estou falando virar padre, nem virar monge, nem virar pastor, nem estou falando no dia a dia mesmo. É que Paulo foi específico. Porque assim, você percebe no dia a dia que assim, algumas pessoas não têm essa paixão, né? esse amor. Por isso que eu pergunto se isso é todo mundo que tem ou não. Né? Você tem algumas pessoas que tem, você percebe que tem isso mais forte, outras mais fraco, ou que não tem, né? Que as pessoas, tem gente que diz, o cara não está trabalhando pelo salário, o cara está trabalhando, principalmente, claro, o cara precisa comer, sobreviver, o cara quer crescer, mas ele está lá porque, acima de tudo, ele faz aquilo que ele gosta, né? Você percebe paixão naquilo. Agora, tem outras pessoas que ou não souberam, ou não tiveram a felicidade de encontrar essa paixão nas coisas, né? Então, eu não sei se isso está dentro ou se também eu acho que, na verdade, eu diria que tem mais a ver com o amor nos relacionamentos, né? No que você está fazendo, mas nos relacionamentos que você vai passando por eles, né? Vai construindo, vai... Mas mesmo assim, tem pessoas que fazem isso pelo relacionamento, essa pessoa com uma certa apatia, né? Então, você tem um relacionamento, tá bom, mas assim, ele não transcende, né? Ele não extrapola, né? Então fica aquela coisa morna, né? Aí eu moro aqui, eu moro no casamento, moro no trabalho, moro no futebol, quer dizer, tudo... No nosso caso, futebol frio. Você vê? Frio, morno, eu estou querendo melhorar um pouco. Mas assim, morno, né? Então, e aí de repente o cara... É por isso que eu estou perguntando assim, o que faz despertar isso, né? Nas pessoas, né? Esse amor. Eu vejo o seguinte, vocês já comentaram comigo, a Slay mais fortemente, que o Edio teve uma pregação que ele diferencia o amor da paixão, né? Ou algo assim. Eu acho que poderia
que está dentro do regime do que é romântico, né? O que nós entendemos como amor romântico, e um amor que não é romântico, é um amor muito mais racional, né? Amor não é estar apaixonado por. Amor é quase um senso de dever racional a fim de se cumprir algo na Terra, né? É alguma coisa que você percebe que você tem que fazer porque é você o cara e aquilo traz um sentido de existência na tua vida. Não necessariamente você se apaixona por aquilo. Não é que você, é a mulher da minha vida, então eu tenho que casar, aquela coisa. Não, é um senso de dever de existência. Eu creio que é isso que Paulo está começando a nos mostrar. E é o que eu acho que a maioria das pessoas não entenderam. Elas confundem a paixão, que é um sentimento que arde, que me faz suar frio pela coisa, só pensar naquilo, com uma questão mais racional. Eu não queria usar a palavra racional, mas de certo sentido, de você falar, isso precisa ser feito por mim. Eu sou o cara que tenho que fazer isso. E aí não interessa se eu estou fazendo a revolução industrial, a revolução czarista, ou se eu sou um cara que está educando uma criança. Então, mas aí, essa que é a questão. Então, por exemplo, geralmente a gente vai ter esse amor, vamos falar amor, paixão, mas tudo é a mesma coisa, tá? Dentro do meu raciocínio aqui. Geralmente naquilo que você tem uma habilidade, naquilo que você se identifica, e aí você fala, essa é a minha causa. Então, sei lá, minha causa é jogar futebol. Então eu tenho habilidade para jogar bola, esse é o meu negócio. Então eu me dedico, eu extrapolo, eu jogo futebol por prazer, não estou nem vendo os milhões que eu... Sorrindo, exatamente, eu jogo futebol sorrindo, não vejo os milhões lá que eu estou ganhando. Até aí, tudo bem. Só que assim, tudo bem, futebol você joga, sei lá, das 9 às 4 da tarde. Aí você tem a sua família, você tem os seus amigos, aí você tem todo o resto que você deveria também, de alguma maneira, extrapolar, né? Você deveria, com a mesma dedicação que você joga futebol, só que você não tem a mesma habilidade. Você entendeu onde eu quero chegar? Então assim, você fala, mas eu sou um cara mais fechadão, assim, mas eu queria falar, eu queria fazer uma coisa diferente pro meu pai, ou pro meu filho, ou, sabe? E aí a coisa não flui, porque você não tem essa habilidade. Então é aí que eu acho que a gente precisa. Teve um outro versículo aqui, só que o Sérgio estava falando, e eu acho que no próprio versículo ele diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos sabedores e senhores do saber, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então esse foi a primeira vez na carta de Paulo que ele entrou com essa palavrinha amor, e dizendo que o amor edifica enquanto que o saber ensoberbece. Agora ele vem no capítulo 9, tendo o mesmo registro, tendo o mesmo movimento do texto, tendo a mesma construção, e ele fala que você tem que correr não porque você quer correr, não simplesmente porque você corre, não porque você é um atleta e você está ali para correr, não porque você é um pai que você tem que educar o filho, não porque você é um funcionário que tem que trabalhar das 8 às 18, não porque você você é um político e tem que ir na cama. Você é chamado para ser excelente. Portanto, essa excelência está dentro do amor de Cristo em nós. É assim que eu estou fazendo a leitura. Estou dando uma forçada, mas é isso. Então você é chamado para ser excelente. Chamar a excelência. Agora, a chamada a ser excelência, a gente muitas vezes acha que tem a ver com habilidade técnica. Habilidade técnica é uma coisa, amor é outra e paixão é outra. São três coisas absolutamente distintas que, se a gente não começar a desagregar, uma coisa é que eu sei fazer, uma coisa é que eu devo amar fazer,
coisa que eu tenho paixão por fazer. Eu posso ser um grande jogador de futebol, mas amar, ter paixão por tocar violão, e naquele momento da minha vida eu tenho que trabalhar como padeiro. Por que Paulo, eu fico pensando, por que ele fazia tendas e não murmurava ao fazer tendas? Porque ele tinha amor pelo Evangelho. Ele falava, se eu não fizer tendas, eu não consigo ser apóstolo. E o meio era amor, porque ele tinha que fazer aquilo a fim de obter um resultado, uma condição de realizar aquilo que ele tinha que realizar. O que nós entendemos é que tudo que eu tenho que fazer tem que estar apaixonado. Então eu estou fazendo tendas e murmurando. Eu queria estar pregando o Evangelho em Corinto, mas eu estou aqui fazendo tendas em Atenas. Oh Deus, misericórdia de mim, tenha compaixão. Você não está usando de amor na situação que você tem para realizar outra coisa. Eu não respondi a tua pergunta. Mas isso aí, isso está implícito, vamos dizer, dentro da grande talvez missão dele, né? Mas imagina ele falando, vou costurar tendas, fazer tendas, né? Só que aí a mulher do Paulo fala, Paulo, né, vai lavar a roupa para mim lá vai lavar a roupa. Aí o cara aí ele vai resmungar. Aí ele vai resmungar. Fala, mulher desgraçada, vai xingar, não sei o que, vai falar, pô, tá vendo que eu tô aqui fazendo tenda, né, que é a coisa mais importante, né? Aí ela vai falar, mas esse cara só pensa em fazer tenda, esse cara dá bola pra mim. Toda sexta-feira ele viaja 500 km para fazer terra, porque de São Paulo gostei. Nada. Mas entende, Eu falei de Paulo, não era nem casado. Mas ele estava fazendo terra. Eu fico imaginando o pé do Paulo. Não, então, e aí? A questão é que... É que eu acho assim, eu acho que essa questão do amor, né, ela tem que ser um pouco mais expandida. Mas é isso que E não muito focado na missão que a pessoa tem, ou sei lá, naquela questão que a pessoa... Exatamente isso que ele falou. eu não estou chamando Possivelmente não gostava de fazer tendas. Paulo tinha uma... que às vezes a gente também lê a vida de Paulo, desses caras, uma vida quase heróica, e eles tinham muito claro, quer dizer, depois que eles morreram, depois de 2000 anos, parece que eles tinham muito claro o que estavam fazendo, né? Puxa vida, Paulo era apóstolo, ele tinha clara a missão dele. E eu creio que nem todos os caras na Bíblia tinham muito clara essa missão metafísica da existência e faziam com amor. No domingo eu falei para minhas crianças, Abraão saiu da terra dele e Deus falou, olha, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia nem para onde estava indo. Você pegar lá em Gênesis 12, ele arrumou as malas e saiu andando. Ele não sabia para onde estava indo, mas ele foi, e eu creio com amor, mesmo não sabendo aonde ia chegar. Então a existência dele não tinha uma grande missão. A grande missão é, sai viajando e vai andando. Quando você chegar lá eu te informo. E ele fez isso com graça, com amor. Eu creio que é isso, é transformar a coisa no nosso dia a dia, é realmente pegar a minha vida, dar sentido existencial para a minha vida, não é revolucionar o planeta Terra, mas é cada detalhe dos meus relacionamentos, não somente humanos, mas com a minha existência como um todo, eu trazer esse senso de existência, de excelência de existência. É que às vezes o cara pode falar assim, não, eu vou mudar o mundo, né? E vai e tem essa mega missão e vai mudar o mundo, só que ele esquece o resto da volta também, né? O básico, né? Exatamente. O Ed fala muito assim, de você focar não o que você faz, mas como você faz, seja lá o que for, né? Ou a dona de casa, ou o empresário, não o produto, mas o processo, né? De como você faz. Porque não existe um produto, a vida não tem um produto. O produto da nossa vida só vai existir depois que a gente morrer.
morrer, aí tiver enterrado, aí terminou a vida do cara. Aí você pode fazer um balanço da existência dele, passivo, ativo, teve lucro ou prejuízo. Enquanto a nossa vida não acabar e não conseguir passar uma régua de ativo e passivo, não existe um produto. Porque todo produto remeterá a um novo produto. Né? Eu terminei a escola, entrei na faculdade, terminei a faculdade, comecei a trabalhar, depois de trabalhar, começo a educar filho, depois não sei o quê. Eu vou, quando chegar, tiver, sei lá, 80 anos, se a minha esposa me aguentar, eu morro, aí vai passar régua, prejuízo ou lucro. É aí que eu tem o seguinte, né? Essa passividade também não é bom, né? Porque você pode estar fazendo tenda e falar, putz, grila, que inferno fazer tenda, eu preciso pensar em fazer outra coisa. Essa é externa. Não, também tem esse lado, porque eu vou ficar, ai, que saco fazer tenda, mas eu vou fazer feliz, e vou passar o resto da vida fazendo tenda, se eu odeio fazer Não, tenda. mas enquanto está fazendo tenda, faça uma boa tenda, né? Uma boa tenda, para que você possa ter o dinheiro na tenda e poder... Eu tenho um propósito, mas eu posso me lançar ao passo além. E fica com a cabeça lá como é que eu vou pegar o evangelho e... Sem ter que fazer tenda. Eu odeio fazer tenda. Tanto que foi o que ele fez, né? Exatamente, ele parou um dia de fazer tenda, ele não virou o melhor tendeiro da Ásia e por isso ficou conhecido nos últimos 2000 anos como o melhor tendeiro que já teve na face da terra. Não é isso. Paulo não é conhecido como um homem de tendas, não tem tenda de Paulo até hoje aí. Né? Porque ele é conhecido como apóstolo. Por quê? Mas ele fez tenda e fez bem, ele se enfiou no negócio. Porque o que eu quero dizer é que muitas vezes nós levamos a nossa vida sem amor pela vida. Nós vivemos uma vida simplesmente, aí sim, ou você fica buscando o tempo todo emoções profundas para saldar com as tuas carências internas, porque a vida não vai porcaria nenhuma, e você tem que trazer sensibilidades e sempre estar explorando os sentidos ao máximo para dar algum sentido, ou você fica um cara apático que fala, bom, ó Deus, ó céus, né? A vida não tem o mínimo sentido e você entra numa profunda depressão existencial. Esses dois casos são péssimos, porque um gasta a vida correndo atrás de dentro, tendo que gastar toda a energia e esforço sempre em alguma coisa, vou passar agora em direto para a Esther, sempre um projeto novo que não se... Com mulheres novas, né? Quanto cara que entra na quinta mulher e... drogas, rock and roll. Não, a minha teoria é a seguinte: homem que mudou uma vez para pegar uma mulher mais, não sei o que, não para. Não é que encontrou a mulher da vida dele, mudou e foi para lá. Não para. Eu te dei vários exemplos sobre isso. Isso Não, mas para por um tempo. Entendeu? Uma semaninha depois. Não para, é incrível. Não, Fiz um levantamento estatístico. o que eu quero mostrar aqui, ou tentar dar uma... não tem fim isso que a gente está discutindo, mas é simplesmente não olhar esse texto como uma discussão sobre salário ou não salário, ou sobre estratégia de Paulo, mas olhar o texto como uma vibração de existência. Você fazer aquilo de tal forma apaixonado que a tua relação com o próximo e com a vida não é por obrigação legal. Você não está ali cumprindo um horário com a vida. Não acordou para dizer, eu tive que acordar. E não fez porque teve que fazer. Não, eu fiz por amor, e não é paixão nem habilidade técnica. Eu fiz por amor à vida, à minha existência, e eu creio que há uma reciprocidade da minha existência. E por isso eu transcendo, de fato, todo esse aspecto legal, porque agora a minha grande meta não é uma meta de cumprir obrigação. A minha grande meta é ter uma qualidade de existência, a excelência da minha existência, ainda que seja utópica. Não é que isso é alcançável, porque não existe essa excelência também. Isso é uma brincadeira. Isso é um jogo de palavras. E principalmente o que a Esther estava falando, ela não gosta de fazer tenda, e ela está naquela situação, naquele momento, quer dizer, como é que você entrega amor numa situação dessa, né? Que é mais difícil, né? Mas aí que dá, eu acho que a nossa cultura é muito eu gosto, eu não gosto. Isso daqui, essa proposta, supera isso. Mas como? Eu saio
mulher mandou eu lavar roupa. Eu vou entender que nesse momento ela está precisando sentir meu carinho, meu andar junto, meu esforço pró. E aí eu vou, então eu saio do meu eu, que é muito restrito e pequeno. Não, tudo bem, mas... Então eu não gosto de fazer tenda. Mas pensa numa situação assim, não do alguém me mandou. Se alguém te mandou, tudo bem, você vai lá e faz. Mas pensa nas ações que você tem que tomar por você, entendeu? E que você não gosta. Ninguém está te mandando nada. Se você não fizer, ninguém vai perceber. Entendeu? Mas tem ações que você fala... por exemplo, abdominal. Você vai falar assim, eu vou fazer abdominal por quê? Vamos supor. Então você vai falar assim, eu não gosto, acho que não preciso, entendeu? Mas eu sei que para demonstrar amor a mim, ou sei lá, eu preciso fazer. Aí você vai tirar a força lá na unha do pé para fazer o negócio. Entendeu? É que eu creio que ainda nós estamos confundindo, eu estou com a Isley, o conceito de amor, para nós, é um conceito de amor romântico. Está muito ligado Não, eu estou pensando na excelência. Eu estou pensando na excelência. Não, mas o amor é o seguinte, eu preciso fazer. O amor passa por uma razão no sentido, eu preciso fazer abdominal por quê? Imagina que eu tenho tendências cardíacas. Eu tenho porque eu tenho tendências cardíacas. Eu tenho porque eu estou acima do peso em 20 quilos. Eu tenho, então eu vou fazer isso por amor à minha existência e com isso eu vou ganhar qualidade de vida que hoje eu não tenho. Eu tenho que me amar o suficiente para baixar esses 20 quilos. Ainda que eu não goste de fazer isso, e é mais cômodo para mim manter os 20 quilos. Então eu jogo entre o amor, que tem uma racionalidade, e um gostar, que é simplesmente paixão. Paixão por um bem-estar momentâneo versus uma qualidade de vida. É esse movimento. Às vezes, eu concordo com a Esther, o amor, ele não me faz estar... desapegado dos desafios históricos que eu tenho. Ele simplesmente faz entender os momentos como percalços ou necessidades históricas para alcançar um objetivo maior. Então eu não preciso fazer tenda e falar, sou feliz. Não, eu não gosto de fazer tendas. Mas eu não estou aqui fazendo tendas porque eu gosto ou deixo de gostar. Eu estou aqui por amor a um lugar que eu tenho que estar. Foi o que o Cláudio falou. Como que eu vou aperfeiçoar e chegar numa excelência de fazer tenda se eu estou a ponto de quebrar todos os negócios da tenda e jogar na acho vida? que excelência não é de fazer tenda, é o como você está fazendo a tenda. Isso, Eu acho que você está falando xingando os caras. a proposta você é a tá gente se humanizar no mais, tanto nas relações com os outros como com a gente. Olha, é isso aqui que eu tenho que fazer. Não tem uma pessoa que Faz murmurando, né? todos os momentos é magra, sabe? Faz. Ninguém aqui acorda a hora que acorda porque quer. Mas também tem aquele cara dobradésimo, insuportável. E ele vive mal com ele, com o mundo, com o universo. Eu acho que é uma humanização das relações, até com a gente. Agora, é estudar. Você tem que estudar física. Tem que estudar física, então vamos lá. Achar um Se meio livrar legal dela. Não, se livrar dela, sabe Existe, assim? né? Não existe. Mas, e voltando um pouquinho lá no começo do texto, você conhece alguma igreja que pregue liberdade na questão do dízimo aí, vamos dizer assim? Do tabernáculo? Eu conheci uma que faliu. Aliás, tirou o site do ar, é isso? Tirei, cara. Ninguém lia, você não lia. Eu tentava. Você falou que não lia, cara. Eu tentava. A gente sabia todo mundo que entrava. A hora que você entrava, o Cláudio lia as duas primeiras linhas e saía, né, amor? Você sabia isso pelo tempo? Deu mal, porque a gente imprime, liga aberto, o tempo inteiro você abre, imprime e pronto. Não, eu dei um tempo porque estava meio conturbada a vida. Mas tem muita gente que não prega o dízimo. Né? Igrejas? Você pode. Eu creio que a questão do dízimo é a questão do amor mesmo. A questão é que a gente. Por as pessoas não conseguirem entender o amor, elas passaram a ser cobradas por obrigação. Porque é uma coisa de menino, de criança, né? Algumas igrejas É melhor
funciona, né? Eu não sei se funciona. Porque as pessoas... Quem não prega o dízimo, prega oferta. Porque o dízimo A é igreja 10%. católica, você não é obrigado a A dar 10%. dízimo, Não, 10% não, é oferta. Oferta E não também você não é prega. obrigado. Por exemplo, eu não Eles não são obrigados. lá na minha igreja. Não. E eu dou oferta quando eu quero. Você já deu. O sino nunca tocou. Ele pegou assim e falou, tem uma moedinha de 5 centavos aqui. Às vezes eu pego, eu tô fazendo o seguinte, eu não tenho dinheiro, eu pego o envelopinho e levo ele lá. Eu vazio lá pra isso. Quando eu era pastor, Só eu pra tinha muito aparecer. vazio. Mas um dia A gente orava, todo mundo tinha que levantar e orava abençoando, né, aquela coisa. E aí um monte de levantava, entregava. Aí eu ia contar 2 centavos. Aí o marido começou a orar, os envelopes que estiverem vazios vão ser amaldiçoados. Você é amaldiçoada. Aí ninguém levava. Não, e eu acho que também as igrejas começaram a ter uma estrutura tão dispendiosa, né? Tem aluguel. Eram coisas que antigamente era isso aqui, ó. Tem que pagar a luz, a gente não está pagando a luz, a gente não está nada. Não está pagando o pastor. Está pagando pastor, tá? E vamos lavar a boca desse boi enquanto ele corre. Você não vai comer mais nada aqui, né? Isso é no Só no fim, né? Se o pessoal gostar, dá um pãozinho. Mas a questão do dízimo, até você pode, eu não vou justificar não, eu acho que tinha que abolir essa palavra. Mas você pode até usar a palavra, mas o problema do dízimo é o discurso que vem depois, né? Olha, você traz o dízimo... Ou antes, né? Ou antes. Você traz o dízimo e Deus se torna obrigado a te abençoar. Ou se você não der o dízimo, o gafanhoto vai vir nas suas finanças e vai ter essa... Isso é tudo mentira. Isso não existe, né? É hard, assim, né? Não é hard, Não, isso é Esther Bernardes. Isso é R.R. Soares. Isso é Internacional da Graça. Isso é... Universal tem carneiro. Então, por isso que eu digo, mas eu acho que a maioria das igrejas trata o dízimo como uma obrigação, uma coisa, né? E não traz essa consequência de dar ou não dar, né? Mas traz Como uma obediência. Mas a lei tá traz a bem. consequência, porque não existe uma lei que você, uma Sem vez sanção. descumprida, você não tem uma sanção. Então está implícito, uma vez que é obediência, se você não cumprir, você está em pecado. Então o pecado te leva a... Então tem todo um jogo. No momento que você fala, você é livre, a partir daí as relações têm que ser fundadas num outro esquema. Né? Eu tenho que entender que a tenda do Ed, custas, aluguel, salário, luz, água, IPTU, blá blá blá, e conscientemente, se eu amo aquele trabalho, entendo que aquele trabalho traz recursos para mim, para a coletividade, e isso viabiliza uma série de projetos, então, por amor, eu contribuo. Mas aí eu sou livre, porque aí não tem nem 1% nem 100%. É X%. Sabendo que 100% vem de Deus, não é isso que eu acho que é o difícil da gente, né? Saber que quem está botando 100% de Deus não sou eu, e não sair dele. Todo o esquema que eu creio que está rolando em cima exatamente isso. Né? Que a suficiência vem de Deus em todos os sentidos e você é um cooperador desse trabalho. O problema é quando isso é perdido. Você joga, justifica na lei, você vê que Paulo ele fala, eu poderia se eu tivesse num outro registro, mas eu já disse, eu sou livre, então ele está brincando mesmo, porque Paulo poderia, mas não poderia nada. Mas não faço, porque eu quero ser livre para continuar a viver. Né? Agora, essa questão que o Klaus falou do amor, tudo isso que a gente está falando, ele força um pouco a nossa natureza. Eu acho que a gente está assim, dando um tapa mais forte do que deve. Depois a gente tem que dar uma recuada e falar, não é bem assim. Mas é bom para a gente dar uns choques, para a gente pensar o que seria esse amor de Deus. O que seria a liberdade? O que é viver em amor? O que é viver em harmonia com o próximo? A gente se chocar um pouco. Como ele nem falou, a gente está desumanizado. As relações nossas
com o próximo, com Deus e com a criação, é desumanizado. E com a gente, é totalmente desumanizado. Então a gente tem que tomar uma pancada e falar,